Então, nosso trabalho lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialmente o meu projeto de doutorado, ele visa basicamente caracterizar alguns longos non-codes que a gente tem, nesses RNAs longos não codificantes, especialmente melanoma. Mas, em paralelo, a gente tem alguns trabalhos também estudando a função da proteína BRAF, especialmente a BRAF mutada, no câncer de tireoide, porque também é um câncer com grande incidência dessa mutação. Então, como vocês já devem saber, o dogma central da biologia molecular se baseia na transcrição, né, do DNA em RNA, e esse RNA eles podem ser exportados para o citoplasma e também sofrer a tradução e ter a sua atuação como proteínas. Mas o que a gente sabe até então é que 70% do genoma ele é transcrito, mas apenas 2% resultam em proteínas. Então, a gente tem 68% do nosso transcriptoma atuando como RNAs não codificadores, né? E dentro desses da classe de RNAs não codificadores, a gente tem os mais conhecidos, né? O RNA ribossômico, o RNA transportador, o microRNA, como foi bastante abordado aqui já, e teve um grande impacto nessa última década. E agora, especialmente, é a vez dos RNAs longos não codificadores, né? Que são o xodó do nosso laboratório. Os RNAs longos não codificadores, como o próprio nome já diz, são RNAs longos não codificadores, né? Eles especialmente têm um tamanho maior do que 200 nucleotídeos, eles são transcritos, grande parte deles são transcritos pela RNA polimerase 2, o que é muito similar aos RNAs mensageiros, e por dessa forma eles podem sofrer poliadenilização, sofrer splicing, assim como o RNA mensageiro normal. Como o professor Tiago já disse, os long non-codes são moléculas bastante promíscuas em relação a essa função, mas eles não saem todo dia para promiscuidade, tá? São dias selecionados. O que eu quero dizer com isso é que a expressão dos long non-codes ela é muito específica a contextos celulares bastante determinados, né? A gente tem a expressão de long non-codes bastante restrita a tecidos, ou a genótipos mutacionais, ou eles sofrem uma regulação tempo-espacial bastante refinada, tá? Mas eles também têm uma característica de que a expressão deles é uma expressão basal, a expressão basal deles é menor cerca de 10 vezes em relação ao RNA mensageiro, e isso também nos dificulta um pouco em relação à análise deles, né? Então, basicamente, como estou sendo a primeira pessoa a abordar aqui os long non-codes, eu vou revisar com vocês os principais mecanismos que a gente tem, que tem se descrito até então sobre eles, né? Eles podem ser divididos em duas grandes classes, né? Uma regulação, um mecanismo epigenético e transcricional, e depois segundo grupo de uma regulação pós-transcricional, né? Então, alguns exemplos rápidos, eles podem serem ativadores de cofatores transcricionais, ou seja, um gene só é transcrito quando na presença das duas moléculas, o cofator transcricional e o RNA long non-coding. Eles também podem inibir a transcrição de determinados genes, podem servir como guias para fatores transcricionais, e também uma das funções que está sendo bastante explorada seriam como scaffold proteínas, ou seja, a gente só consegue formar um complexo proteico na presença desses RNAs longos não codificadores, tá? O segundo grupo de atuação seria a atuação pós-transcricional. Eles podem ajudar na edição de RNA, no splicing, na eficiência de transcrição. E aqui talvez um exemplo que a maioria de vocês possam achar interessante, em virtude da quantidade de pessoas interessadas em microRNAs, eles podem servir como sequestradores de microRNAs. E, na verdade, essa é uma das funções mais caracterizadas dos long non-codes até então, né? A gente tem long non-codes que têm sequências, alvos de microRNAs na sua composição, e no citoplasma, quando tem a bagunça entre long non-codes e microRNAs, podem acabar sequestrando esses microRNAs, impedindo assim que esses microRNAs degradem um RNA mensageiro-alvo. Então, dessa forma, a gente promove a maior tradução proteica dos RNAs que seriam alvo desses microRNAs. Mas eles também podem atuar protegendo também diretamente no RNA mensageiro. Eles escondem um sítio que seria reconhecido pelo complexo RISC e microRNA, permitindo assim também uma maior transcrição.
E devido a essa diversidade de funções, eles já foram implicados em diversas etapas importantes da carcinogênese, né? Dentre a proliferação, imortalização e motilidade. E dentro desse contexto, eu trouxe um exemplo para vocês, que foi descrito no ano passado, o long non-code SLN-CR1, que ele atua, como eu disse para vocês, sendo um scaffold para esses dois fatores transicionais, o receptor de andrógeno e esse protein box cerebral. Então, os dois cofatores, na ausência do long non-code, eles não conseguem interagir, não conseguem reconhecer o sítio de ativação da metaloproteinase 9. Mas, na presença do long non-coding, essa transcrição ela ocorre e resulta numa invasividade aumentada do melanoma, né? Mas o nosso principal interesse dentro do laboratório são os long non-codes relacionados às vias de MAP quinase. Como o Murilo já abordou, é uma via majoritariamente responsável pela proliferação, onde sinais extracelulares ativam essa via, e a cascata intracelular é começada por RAS, as proteínas da família RAF, MEK e ER que levam para a proliferação. Essas proteínas RAS também podem ativar a via de P3 quinase, que é responsável pela sobrevivência celular, que tem o PTEN como inibidor principal dessa via, e o fator efetivo mesmo seria o AKT. Mas o que acontece é que em determinados cânceres há uma alta incidência de mutações em BRAF. A gente tem uma troca da valina pelo ácido glutâmico nesse códon de 600, e isso faz com que a proteína não precise ser mais fosforilada para ter a sua atividade atuante, né? Então, essa mutação confere uma ativação constitutiva dessa via de MAP quinase, o que vai levar a uma exacerbada proliferação celular, e que, na maioria dos cânceres, os pacientes que têm a mutação BRAF V600E, eles têm pior prognóstico, tá? E quando a gente olha os cânceres mais mutados para o gene BRAF, a gente tem como principal o câncer de tireoide e o de melanoma, que é o nosso principal interesse, né? E diversos long non-codes já foram descritos como sendo associados a essa mutação específica, né? Dentre eles, a gente tem o BAN-CR, que o próprio nome já diz, é um long non-code ativado por BRAF, né? Ele tem funções importantes tanto no câncer de tireoide quanto no câncer de melanoma. Aqui a gente pode ver essas duas últimas linhas, seriam linhagens celulares de tireoide silenciadas para BAN-CR, a gente vê que em relação ao controle a proliferação é menor. E a mesma coisa acontece em melanoma. As linhagens silenciadas têm menor proliferação. Então, quando a gente viu isso, a gente pensou, vamos procurar por long non-codings que sejam diferencialmente expressos, tanto no câncer de tireoide quanto no câncer de melanoma, para a gente conseguir identificar talvez os mais promissores para estudos funcionais, né? Então, a gente, utilizando os dados do TCGA, que é aquela plataforma que o Murilo já apresentou para vocês, a gente separou os pacientes de tireoide em um grupo que não tem a mutação BRAF V600E e um grupo que tem a mutação em BRAF V600E, tá? E, por uma análise de expressão diferencial, a gente chegou nesses dois blocos gênicos. Esse bloco vermelho significa que ele está os genes que cada linha representa estão altamente expressos nesse grupo, e esse outro grupo, a expressão deles é reduzida. E, com a colaboração da professora Edna e do César, a gente validou algum desses long non-codes que a gente identificou. Então, olhem, por favor, só para essa seção do gráfico, por exemplo, esse gene 5070, a expressão dele é maior em pacientes wild type para BRAF, e essa expressão reduz, a mesma coisa para esse long non-code. Isso foi na nossa análise do TCGA, tá? E a gente validou experimentalmente isso em linhagem celular de tireoide, a gente viu que a expressão realmente foi como observada no TCGA. E, a partir de então, a gente foi procurar em quais processos que esses long non-codes estariam relacionados, né? Então, por uma estratégia que a gente usou, já foi publicado esse paper, se vocês tiverem interesse, tem tudo descrito lá. Através de predição de alvo, a gente viu que esses long non-codes eles têm diversas funções, mas principalmente em processos biológicos de adesão celular e comunicação intracelular, e as vias celulares enriquecidas é principalmente em relação a cálcio e a cardiomiopatia, mas principalmente em relação aos receptores de cálcio específicos do coração.
E a gente foi nos perguntando, né, será que a gente tem o mesmo padrão de expressão diferencial desses long non-codes em melanoma? E a gente fez novamente a expressão diferencial, mas agora com as amostras de melanoma, separando entre os dois grupos de mutações. E aqui a gente tem um vulcanoplot, que diferente do heatmap, ele mostra o fold change, né? Então a gente vê que esses pontos, esses círculos vermelhos, eles têm alta expressão no nosso grupo mutado para BRAF, e esse outro bloco de genes, a expressão é reduzida. Mas quando a gente faz a análise de enriquecimento de vias, as vias são majoritariamente diferentes. A gente vê, né, sinalização de Krebs, e a gente perguntou, será que essas assinaturas, elas vêm, esses enriquecimentos de vias, elas vêm de assinaturas de long non-codes semelhantes? E a gente viu que não. Dos long non-codes que a gente identificou como diferencialmente expressos em tireoide e em melanoma, apenas 37 deles são comuns entre as duas doenças, o que foi contra a nossa ideia, porque a gente achava que, pelo fato de a gente ter a correlação com a mutação, a gente veria mais long non-codes comuns. E a gente se perguntou, será que se a gente olhar para um câncer com background genético mais semelhante, a gente consegue identificar esses long non-codes? E a partir daí a gente voltou para o melanoma, mas agora comparando pacientes que têm a mutação BRAF V600E e a mutação BRAF V600K, que também induz ativação constitutiva da via. Por serem mutações em melanoma, elas deveriam ter um background genético mais semelhante do que quando a gente compara uma célula de tireoide para um melanócito, né? E a gente viu que não, a gente tem uma expressão diferencial bastante grande dos genes. Então, novamente, esses genes são altamente expressos no grupo V600K, e no grupo verde a gente tem um grupo também down regulado. E quando a gente olha para esses genes, a gente vê que muitos deles são long non-codes, né? Aí nós nos questionamos novamente, mas será que então os melanomas que têm essas duas mutações, eles têm um background genético semelhante? E a gente viu como resposta que não, eles têm padrões genéticos bastante diferentes. Então é por isso que quando a gente compara melanomas ou compara diferentes cânceres com a mutação de BRAF, a gente não consegue achar long non-codes muito com expressões semelhantes, principalmente porque eles têm essa expressão bastante específica em contextos bem determinados, e também por causa da forte influência genética sobre a expressão, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito com melanoma em relação ao nosso gene de estudo, né? Então, por que nós escolhemos melanoma? Essa é uma figura de um paciente metastático. Para quem é da área de melanoma, é uma figura padrão, né? Então, é um paciente em metástase avançada, a gente vê vários nódulos metastáticos, e são pacientes geralmente mutados para BRAF. E quando a gente trata esses pacientes com o inibidor de BRAF, após 15 semanas a gente vê, nossa, teve uma redução considerável, né? Esses pacientes devem ter sido curados. Na época que foram desenvolvidos os inibidores de BRAF, foi um grande alvoroço. Mas, apenas 8 semanas depois, essas células adquirem resistência a esse inibidor, e o câncer volta muitas vezes mais agressivos, e principalmente nos mesmos locais que a gente viu os nódulos anteriormente, tá? E por que então a gente escolheu os long non-codes para estudar nesse contexto de melanoma? Porque os long non-codes, aqui foi um trabalho escrito em 2016, o long non-code Sanzon, a gente pode ver que em diferentes tipos de câncer, a expressão dele em melanoma ela é muito específica, ou seja, os outros cânceres, a expressão, na maioria das vezes, é indetectável, ou poucas amostras com uma expressão mais randômica, né? E esse trabalho foi muito bonito porque eles conseguiram administrar em modelos de Camundongo PDX, quando a gente combina a inibição do BRAF juntamente com o long non-coding, que é através de GAP-MERs, né, que são sRNAs modificados, a gente vê que a remissão desses tumores é mais acentuada quando a gente usa somente o dabrafenib, que seria a droga contra BRAF, né? Então, a gente está num cenário que, se a gente descobrir mais alvos long non-codes relacionados à mutação BRAF, a gente possa combinar eles, e assim os pacientes terem uma resposta mais acentuada na redução de tumor. E nesse contexto, a gente chegou no melanoma, que foi
um long non-code que a gente chama de RML3, foi descoberto no nosso lab, e a descoberta está descrito nesse paper da PLOS ONE, e uma das características que a gente desejava, e que é realmente bastante interessante, a expressão dele é restrita a melanoma. Quando a gente compara com melanócitos normais, a gente não vê essa expressão, e outros tumores e amostras normais, a gente também não tem uma expressão muito acentuada. Então, para caracterizar melhor esse long non-coding, a gente utilizou os dados do TCGA e a gente começou a confirmar alguns dados prévios, né? Então, quando a gente compara tecidos tumorais de pacientes de melanoma com tecidos normais, a gente vê que a expressão do RML3 ela é bem acentuada em relação a esses tecidos normais. E a expressão também é bastante específica para o câncer de melanoma. A gente tem alguns outros cânceres que têm uma expressão um pouco mais acentuada, mas são geralmente cânceres que têm a mutação em tireoide e outros que a gente também não faz muita ideia de por que teria autoexpressão. Então, a gente observou também que esse RML3 tem um aumento de expressão de tumores primários para subcutâneos. Os subcutâneos em melanoma são metástase em trânsito, né? Então, talvez a RML3 estaria envolvido nesse processo de progressão do melanoma. A gente vê também uma correlação com pacientes que têm a mutação BRAF V600E comparados com pacientes BRAF wild type, né? E contra pacientes triplo wild type para os três principais oncogênios de melanoma, né? BRAF, RAS e NF1. A gente também observou que pacientes que têm a homodeleção do locus cedrica-2A e B, eles têm uma expressão acentuada em relação ao wild type. Então, aí a gente começa a ver que pacientes BRAF V600E têm maior expressão, mas dentro desses BRAF V600E a gente tem um outro subtipo de tumor, tá? Com uma expressão mais acentuada ainda. Então, é isso que é o grande tchan dos long non-codes. São expressões bastante restritas, o que para a gente, no tratamento de câncer, é bastante desejável. E a gente confirmou isso no painel de linhagens celulares. Novamente, a expressão de RML3 é maior em pacientes com a modelação do locus, é maior em pacientes mutados para BRAF, mas mesmo assim a gente tem pacientes que têm uma baixa expressão, mas no geral a expressão é maior, comparados ao wild type. Então, nesse ponto a gente falou, deve ser muito importante para a via de MAP kinase. Então, a gente bloqueou a via de MAP kinase, a proteína BRAF com PRX, e a gente viu que reduziu os níveis do RML3. E daí a gente sugeriu que ele seria importante para as características tumorais das células de melanoma BRAF mutadas. Então, a gente vê aqui no ensaio clonogênico, quando a gente silencia o RML3 em linhagens BRAF V600E, a capacidade clonogênica das células é reduzida a quase zero, né? Em contrapartida, numa linhagem wild type, essa redução ela é menos acentuada. Novamente, o RML3 tem uma forte correlação com a atuação da proteína BRAF V600E. Em proteínas que não, em células que não expressam RML3, a gente não vê diferença, o que era esperado. Então, para caracterizar e identificar as vias de sinalizações envolvidas com RML3, a gente pegou os dados do TCGA e separamos em dois grupos, um grupo com baixa expressão de RML3 e um grupo com alta expressão de RML3. E comparando esses dois grupos, a gente gerou uma lista de genes diferencialmente expressos que estão normalmente envolvidos com proliferação e crescimento celular. E para identificar desses proteínas que são correlacionadas ao RML3, o que é realmente dependente de RML3, nós conduzimos um silenciamento de RML3 e fizemos um ensaio de microarranjo. E desse gene de diferenciamento expresso, a gente comparou com os dados do TCGA para gerar uma lista de genes tão importantes em pacientes como em linhagens celulares. Então, a gente vê que os genes altamente expressos no grupo de alta expressão de RML3, depois do knockdown, eles têm a expressão reduzida. E o enriquecimento de via demonstrou que eles têm envolvimento com sinalizações bastante importantes dentro do melanoma, como FGF e transição epitélio-mesenquimal. Mas quando a gente olha para vias realmente específicas, novamente a via de MAP kinase e a via de P3 kinase, elas aparecem, demonstrando que o RML3 tem uma alta afinidade por essas vias e poderia estar modulando essas duas vias. Então, a gente viu que ele consegue alterar os níveis de expressão
dos outros transcritos, né? E aí nós nos perguntamos se ele estaria alterando o nível proteico dessas vias. Então, a gente conduziu novamente em células silenciadas para RML3 um ensaio de RPPA, que ele mede a quantidade de proteína mesmo. E a gente vê que após o silenciamento, nós temos uma redução da proteína BRAF e uma redução da proteína fosforilada AKT e um aumento do inibidor da via de PI3 quinase. Então, nesse panorama, a gente imagina que a via de MAP quinase e PI3 quinase está inativada. Tá? E a gente também identifica uma assinatura de bloqueio do ciclo celular pela redução de ciclina B1 e retinoblastoma fosforilada e um aumento de P27. A gente também vê uma correlação com apoptose, redução de BCL2 e aumento de caspase 8 nessas células silenciadas. E essa assinatura de bloqueio da via do ciclo celular a gente confirmou por Western blot. Então, novamente, após o silenciamento de RML3, existe uma redução de ciclina B1 e aumento de P27 e P21, o que resulta no ensaio de ciclo celular, numa diminuição da população em células S e em células G2, o que corrobora com uma assinatura de bloqueio do ciclo celular. Então, a gente tem um fenótipo muito bonito, e a dúvida que ficou é quais são os mecanismos envolvidos nessa atuação do RML3. Então, a gente está atualmente trabalhando nisso, mas nós temos duas hipóteses. A primeira seria uma regulação por complementariedade aos microRNAs, seria essa atuação de esponja, de sequestro dos microRNAs. E, novamente, a gente comparou os dois grupos do TCGA, né, um grupo com baixa expressão, um grupo com alta expressão de RML3, e a gente identificou esses microRNAs diferencialmente expressos. Tá? E esses microRNAs diferencialmente expressos, a gente comparou com os alvos deles, que estão inversamente correlacionados. Então, eles estão plotados nesses círculos plots aqui. Então, em vez de a gente ver os microRNAs que têm downregulação nos pacientes que têm alta expressão de RML3. E, por consequência, a gente esperaria que os alvos deles estariam mais expressos. Então, a gente vê também uma complementariedade entre sequências do RML3 para esses microRNAs. Tá? O que pode indicar que o RML3 atue como realmente uma esponja para permitir a tradução de proteínas oncogênicas, como BCL2, KIS1 e assim por seguinte. A nossa segunda hipótese se baseia numa correlação com metilação. Tá? A gente vê nesse heatmap, as probes em amarelo significa que elas estão mais metiladas. E no grupo que tem alta expressão de RML3, a gente vê que essas probes têm uma metilação diferencial entre os dois grupos. A gente vê também uma correlação de RML3 com a expressão das DNMT1 e DNMT3A, que são as proteínas responsáveis pela metilação no DNA. E para testar essa correlação, a gente tratou células de melanoma com um inibidor de metilação, né, o 5-ASA, que induz uma demetilação do genoma, e a gente vê que há uma redução da expressão de RML3. Porém, essa redução ela é mais acentuada em células que têm a homodeleção do locus do GNP16. Então, novamente, a gente vê que dentro dos pacientes mutados para BRAF, a gente tem um outro subgrupo. Que em melanoma, a gente está vendo que existem várias subpopulações responsáveis por determinados processos. Então, quando a gente viu isso inicialmente, a gente achava que era uma correlação com BRAF, mas a SKML28 nos respondeu isso. Ela é mutada para BRAF V600E, mas a redução de RML3 não acontece. Então, existe alguma outra correlação com esse locus que a gente está tentando abordar nesses próximos experimentos, e a gente vai tentar responder isso no futuro próximo. Mas, como conclusões, a gente tem que o RML3 é um long non-code altamente correlacionado com o BRAF, o que é muito importante, e ele, de alguma forma, modula as duas principais vias do melanoma, que é a via de MAP quinase e a via de PI3 quinase e AKT. Tá? E isso resulta numa modulação do ciclo celular. A gente também tem essa correlação com um processo de metilação que pode, sim, alterar supressores tumorais ou oncogênese, e isso a gente vai responder no futuro próximo, mas o que a gente tem é a importância do RML3 para essas duas vias dentro do melanoma, o que pode ser futuramente usado
investigações de tratamentos combinados. Tá? E com isso, eu encerro aqui os nossos resultados, e eu gostaria de agradecer ao nosso laboratório. Tem umas pessoas mais novas aqui também, mas principalmente a Cibele e o Cristiano, que começaram esses trabalhos com RML3 e com certeza contribuíram com vários experimentos dentro dessa apresentação. E também a Jéssica Plaça, que ela é bioinformata do Hemocentro de Ribeirão Preto, que dá o suporte quando a coisa aperta na parte de bioinformática, que não é não é meu campo de conforto. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.